Olá, bem-vindos de volta ao Logoer Táxi Aéreo. Vamos continuar nosso treinamento inicial, agora no módulo D, que é a coordenação de voo. Basicamente, nós já vimos vários módulos, várias partes do que a gente vai ver agora na coordenação de voo, mas é um treinamento específico também para o próprio coordenador. Então tem mais algumas informações que a gente vai repassar agora. São 61 transparências ou slides, né? E vai ser bastante rápido, vai ser bem tranquilo. Muito bem, então vamos lá. Módulo B, módulo D de Delta, coordenação de voo. Temos aí o professor. Requisitos de localização de voo. Está lá estabelecido no RBAC 135.79 que cada detentor de certificado, que é a empresa, né, detém um certificado do COA, deve ter procedimentos estabelecidos para localizar cada um de seus voos, de modo que, então ele vem elencando aqui tudo que eu preciso fazer. Basicamente seria o seguinte, basicamente cada aeronave que esteja ou voando ou em solo, onde ela está, se está voando com segurança, né, que horas vai pousar, né, e se não pousar, o que vai fazer. Então é aquilo que a gente já tinha visto. Você está voando e tem uma pessoa em terra ali acompanhando, tá, para lhe dar assessoria também, né? Vamos supor que você vá para um aeroporto, tá, e não conseguir chegar no destino por questões meteorológicas, você vai ter que alternar um aeroporto pequeno, tem que arrumar hotel, tem que arrumar transporte, tem que arrumar um bocado de coisa, e a coordenação está lá para dar uma retaguarda para a tripulação que está precisando de ajuda, né? De arrumar combustível, de arrumar hotel, etc. Então, para isso, temos a coordenação de voo. As pessoas autorizadas a realizarem o controle operacional dos voos da Logoair são designadas coordenadores de voo. Ele é responsável por saber permanentemente a localização de cada aeronave da empresa, a missão que está envolvida e seus dados completos. Tem a responsabilidade de divulgar ao diretor de operações as informações relativas aos voos, programados com antecedência ou não, sendo este responsável pela indicação da tripulação e da aeronave disponível. Muito bem. A segurança de todo voo exige que haja no solo alguma pessoa responsável que tenha conhecimento de tal voo, suas etapas, destinos e horas previstas para atingi-los, pois no caso de qualquer anormalidade ser encontrada, que resulte em atrasos ou interrupções dos mesmos, providências de socorro e suporte poderão ser acionadas. Ambientes operacionais. A gente já viu os ambientes, eu vou dar uma pequena passada nos ambientes para a gente ver alguns detalhes da ótica da coordenação de voo. São os 5 ambientes, que são ambiente comercial, planejamento, preparação, ambiente de voo e o ambiente de finalização. Todos esses ambientes, a descrição está todo no capítulo, na seção 3 do MGO, como a gente acabamos de ver. Esse é o fluxograma operacional, tá certo? E a gente tem aí os 5 ambientes. A gente vai dar uma olhadinha aqui no ambiente de planejamento. Como a gente sabe, a coordenação de voo recebe a ordem de missão. Aliás, ela emite a ordem de missão através de uma solicitação do setor comercial. A coordenação de voo, ela acompanha o voo, tá? Consegue as provisões, disponibiliza as provisões financeiras, reservas de hotel, alimentação da tripulação, diárias e também um combustível para reabastecimento remoto. Já tínhamos visto esse fluxograma, que é exatamente o setor comercial, emite a autorização
para emitir a ordem de emissão, que o coordenador verifica a disponibilidade da frota e também a escala de tripulantes. Nós vimos os manuais, né, os manuais lá na seção 13 do MGO, e nessa parte nós vamos utilizar o formulário 01, que é a disponibilidade da frota, o formulário 03, que é a escala de tripulantes planejada mensal, e também o formulário 04, que é a ordem de emissão. Esse é o formulário 1, que é a disponibilidade da frota, tá? Aqui vai estar a aeronave, vai saber se está com a manutenção em andamento, a previsão de liberação, próxima manutenção, ou horas disponíveis e limite calendário para alguma outra manutenção. Essa é a escala de tripulante planejada mensal. Ela é feita diariamente, todos os dias do mês. Aqui está até o dia 15. E aqui está, cada linha seria um piloto. E aqui a nomenclatura, se está de sobreaviso, se está de folga, se está de folga de escala, de férias, em voo, etc, etc. Então todos você vai ter você vai ter aqui uma visão geral da quinzena, quais são os pilotos que estão disponíveis para aquele voo. Esse é aquele fluxograma que a gente tinha feito. Quando um tripulante está disponível para fazer voo, para a escala, quando ele tiver com a agenda de vencimentos ok, tá? Quando tiver com as limitações de tempo de jornada de trabalho cumpridas também, e a experiência recente, se está em dia. Então ele está pronto para assumir um voo. Essa verificação quem faz é a coordenação de voo. Emite a ordem de missão, está aqui. Qual é o cliente, qual é a missão, prefixo da aeronave, qual é o equipamento, tripulação, comandante, copiloto, a data do voo e os trechos de para, as horas, número de PAX, quilômetros voados e o tempo de voo. Com essa informação, o comandante vai ter informações para fazer o planejamento do voo. As provisões financeiras que o coordenador vai passar para a tripulação, né? Normalmente a gente tinha um envelope, né? Um envelope com dinheiro já fixo, né? Que ia dentro do avião. Então os comandantes, a tripulação usava esse dinheiro e prestava conta exatamente para não ter nenhum tipo de, né? Vamos supor, o cliente resolve ficar mais um dia na cidade, ele vai pagar por isso, mas a tripulação tem que ter dinheiro para ficar mais um dia no hotel, comprar combustível, um café da manhã, o que for. Então esse dinheiro tem que ter, a coordenação tem que também prever essa questão financeira. E também das diárias dos tripulantes, né? Pela lei do aeronauta, eu tenho que fornecer café da manhã, almoço, jantar e ceia em hotel, tá? Nesses horários aqui. Procedimentos de registro de informações de voo. Tá? Todas as informações relativas à localização das aeronaves deverão ser mantidas na base operacional da LOGOE, para que qualquer coordenador possa ter acesso a esses dados. No caso a gente ter 2 coordenadores, né, e houver troca de turnos com algum avião em voo, saber realmente os locais comuns que um possa deixar para o outro, para não ter quebra de informação. Esse é o formulário de acompanhamento de voo. Ele tem aqui 5 linhas, né? É diário. Você vai abrir um formulário para cada dia que tiver voo. Dificilmente a gente consegue fazer 5 voos. Eu acho que eu já fiz isso uma vez, ou 2 no máximo, no tempo do governo do estado da Paraíba, que a gente fretou o avião lá. Então teve uma vez que o Ricardo Coutinho pousava muito, saía de João Pessoa, ia para Bananeira, depois voltar para Patos. Era muito voo realmente. E tem todas as informações de, para, tipo,
realizado ATD, aqui tem uma legendazinha, ATD, hora real de saída, e ATA, hora real de chegada, né? O nome dos passageiros, telefone de um deles, familiar de contato e alguma observação que você queira colocar aqui na parte de cada voo. Vamos agora para a parte de ambiente de preparação. Tu vê que a coordenação cuida da comissaria, né? Aí tá, comissaria. O Seneca 5 é dotado de uma galley com espaço suficiente para armazenamento de alimentos e bebidas em pequenas quantidades. Aqui a gente especifica a quantidade. Para os packs, embarcar 4 barras de cereais, 4 garrafas PET de 330 ml de água, 4 latinhas de refrigerante, amendoim, salgadinhos e batatas em lata, guardanapos de papel, copos descartáveis e saco de lixo. Pequena quantidade, porque a galha é muito pequena. Tem só um freezer pequenininho, uma geleirazinha para conhecer as garrafinhas no máximo. E para a tripulação, mesmo tipo de quantidade, quer queira quer não, tem água, refrigerante, alguma. Sim, documentação a bordo. A gente sabe que existem documentos de porte obrigatório, né? E no táxi aéreo a gente tem mais algumas coisas, né? Então, documentos na pasta da aeronave, documentos mesmo. A ordem de missão, essa cópia do plano de voo nem existe mais, é tudo feito pelo aplicativo. Mas o manifesto de peso e balanceamento é importantíssimo. Comprovante de entrega de combustível, os aprontos meteorológicos. Essas cartas IFR não são mais usadas. Eu vou atualizar isso aqui porque nós vamos passar para EFB com um tablet a bordo, né? O CM da aeronave, CA NSMA 313, uma cópia também obrigatório, e SegVols 001. SegVols 001 é aquele certificado que informa que teve uma grande modificação na aeronave. Por exemplo, o Papa Romeo Delta India X-Ray, ele tem uma alteração nos GPS. De fábrica, o avião saiu com 2 Garmin 430 e hoje eu estou com 430 e um 530 em cima, que é o mais avançado. Então, para fazer essa troca eu tenho que ter uma certificação. Então eu tenho essa certificação e eu sou obrigado a levar esse SegVol 001 dentro da pasta da aeronave, tá? Eu tenho um Cessna 172 que também tem uma grande modificação, que é o tipo do motor. Para aquela aeronave, o TCDS, que é Type Certificate Datasheet. É a planilha de certificação do avião, diz o que o avião tem que ter. O motor era para ser o O300 Bravo, está um O300 Alpha. Eu também tenho um SegVol de certificação, que eu tenho que andar a bordo o tempo todo também. Então esse SegVol 001 são casos particulares de cada aeronave. No cockpit, a gente vai ter os checklists. No caso da Logoair, nós padronizamos os checklists. Eles são separados. O pré-flight, ele tem uma faixazinha verde em cima. O Normal Procedures, ele tem uma faixazinha azul. E o Emergency Procedures tem uma faixazinha vermelha. São 3 checklists diferentes, são plastificados, estão a bordo. O diário de bordo também é outro documento que tem que estar dentro da aeronave em voo. O manifesto de peso e balanceamento, o bloco, né? O bloquinho para escrever à mão, porque nas próximas etapas tem que ter um formulário desse disponível a bordo. No cockpit, na aeronave também tem que ter o POH da aeronave, né? o FM, que é o Manual de Operação da Aeronave, do fabricante. Acrescido os manuais do táxi aéreo, que eu tenho que estar a bordo com MGO, AMEL, caso a aeronave tenha uma AMEL aprovada, e o SOP, que são os procedimentos operacionais padronizados.
E lá na cabine de passageiros, a gente tem que ter as instruções de segurança, tá? Já vimos essa parte do abastecimento, muito importante, que o comprovante de entrega do combustível tem que estar uma cópia na mão do comandante. Aqui a autonomia de voos para o RBAC 135, voo visual, instrumento, avião, helicóptero, dia, noite, todos, e IFR não tem descrição de dia e noite. Mas basicamente, para voo visual, eu posso fazer A para B mais 30 minutos só, né? E se for um IFR, A para B, AC alternativa mais 45 minutos. Beleza? Equipamentos de emergência e de sobrevivência a bordo. Está lá no RBAC 135.80. Então é aquela planilha que relaciona todos os equipamentos de emergência que estão a bordo do avião. Isso é importante no caso de algum desaparecimento da aeronave, a gente informar para os órgãos de salva-aero o que é que tem dentro do avião, o que está disponível e também quais são as cores do avião, superior, inferior, para facilitar as buscas. Eu sei que é meio mórbido esse assunto, mas está previsto no regulamento, a gente tem que abordar. E aqui vamos para a parte de ambiente de voo, onde a coordenação fica responsável pela recepção dos passageiros e pelo acompanhamento de voo propriamente dito, né? Aí está a parte do MGO, seção 6, que é a parte de procedimentos com os passageiros. E já estamos no ambiente de voo, né? A recepção dos passageiros é feita pela coordenação de voo. A autorização para embarque, quem faz é o comandante. A apresentação na aeronave, o coordenador acompanha os passageiros até a porta da aeronave, onde o comandante deve estar na porta ou um outro tripulante para receber os passageiros, e fazer a designação dos assentos e bagagem de mão. Lembra que eu falei do Seneca, que a gente não pode botar uma pessoa muito pesada nos bancos traseiros, por uma questão de centro de gravidade. Já houve acidente aqui em Recife, inclusive, no Guararapes, de um Seneca, que o piloto sem querer colocou uma pessoa obesa no banco de trás. Quando decolou, não teve força aerodinâmica, ou profundou para segurar a cauda. O avião entrou em situação anormal e quebrou o trem de pouso na pista, ficou lá durante 4 horas. Foi uma situação, faz tempo isso, faz alguns anos. Mas é uma prova que a designação dos assentos para cada passageiro e também da bagagem de mão é uma função importante no carregamento da aeronave e é feito pela tripulação, comandante ou copiloto. Instruções verbais aos passageiros, isso é feito pela tripulação, que é exatamente ler o speech aos passageiros e também as instruções de segurança. E por final, a famosa partida holística, naquela que a tripulação aciona o motor na paz, sabendo que tudo foi checado, né? E inicia o voo propriamente dito, tudo sem muito atropelo e tudo dentro da normalidade. É isso que a gente quer, né? A partida holística. O significado de holístico tem a ver com totalidade. Considera o todo, levando em consideração as partes e suas inter-relações. Foi um termo bem interessante que eu achei para essa partida holística, né? Porque uma vez eu já tinha comentei com vocês, a tripulação chegou atrasada, já estava os passageiros esperando e o coitado do comandante suado para cima para baixo, um sol escaldante, tendo que ver nível de óleo, sujou a mão, não sei o que, sujou na correria. E essa correria é o que faz com que a gente sem querer pule alguma etapa, né? Esqueça de ver alguma coisa importante,
e acaba acionando o motor com o cinto de segurança preso na porta, né? Só descobre depois que o cinto bate muito embaixo. Quer dizer, são coisas que acontecem na pressa, né? Então a gente quer fazer uma partida holística, uma partida tranquila, com tudo checado, tudo dentro do previsto. Isso que a gente quer. É o piloto tranquilo e atento ao voo. Esse é o objetivo. Ambiente de voo. Tá aí o coordenador louco, atrás de informações da tripulação, e o pessoal, né, não dá informação, é horrível. Bem, procedimentos de comunicação com a aeronave. A Logoair não possui sistema de comunicação direta com a aeronave, do tipo rádio VHF ou um rádio HF, que seria o SSB, com SILCAL, né? SILCAL é Selective Call, chamada seletiva. O rádio HF é um rádio muito ruim, tem que deixar o Squest aberto para ouvir alguma coisa aí. Esse SILCAL, ele fecha o Squest e ele só abre depois que recebe um código lá, um código binário lá, pelo próprio canal de rádio. Aí ele abre o Squest para a tripulação ouvir, mas é um sistema que não se usa mais, né? Os aviões não vêm mais com HF. Só os aviões internacionais, quando fazem a travessia, né, do Atlântico, a travessia do Pacífico, travessias maiores, é que usam o HF. Aí tem que usar mesmo, porque não tem outro tipo de fonia, a não ser satelital, mas não se usa o satélite, se usa HF. Bem, o coordenador, a gente tem que lembrar que não é piloto. A gente colocou aí também o código de fonética internacional, né, com as letras. Serve para a correta fraseologia, né? Bem, e os procedimentos de comunicação com a aeronave, e está lá previsto no RBAC 135.79 A3, né, que antes da decolagem tem que informar o local e data de decolagem, o horário confirmado de decolagem, número de pessoas a bordo, tempo estimado para restabelecer comunicações por rádio ou telefone, qual o destino e o horário estimado de pouso. E após o pouso, horário de pouso, condições da aeronave, nome do próximo destino, horário previsto para a próxima decolagem. Essas são as informações que a tripulação tem que passar para a coordenação de voo. A coordenação de voo está está em terra, está só esperando isso para encerrar o serviço dela. Então, essas informações têm que chegar o mais rápido possível. Bem, como esse treinamento também é para coordenadores que não são pilotos, né, a gente põe aí uma informação extra, como quais são as áreas do aeródromo, né? Área de pouso, área de manobras e área de movimento. Procedimento de comunicação com a aeronave. Quando os telefones celulares dos pilotos não estiverem em área de serviço, o coordenador tentará obter posição e informações da aeronave através de órgãos de controle de tráfego aéreo. Funciona, né? No passado eu já liguei muito lá para a torre, liguei também muito para controle, né? Para perguntar mesmo sobre a aeronave. E normalmente a gente obtinha a resposta. A gente se apresentava, né, devidamente apresentado com táxi aéreo, tudo, e o pessoal normalmente informa alguma coisa de localização do voo. É um recurso, não é um recurso que tenha que se usar o tempo todo, mas se já der aquela areazinha de atraso, já seria interessante, já é um meio de informação. Dentro da ATZ, né? Zona de tráfego de aeródromo. Zona da TMA, 54 milhas náuticas de distância contida na carta. A gente vai falar com o APP, controle de aproximação. Quando a aeronave estiver voando na região de informação de voo, FIR, o coordenador deverá ligar para o Centro de Controle, o ACC.
É em casos extremos, né? Casos extremos. A gente não vai usar esse recurso porque o serviço do ACC não é um serviço de prestação por telefone a terceiros, mas em caso de alguma emergência já pode acionar, aí se identifica e tenta falar com o ACC também. Procedimento de comunicação com a aeronave. É isso. Quando o voo se realizar numa região que não seja servida por um órgão de controle de tráfego aéreo, os telefones celulares dos pilotos, né? E também outras coisas também. A gente pode... eu tenho uma relação dos telefones fixos, né? Dos guarda-campos também, dos aeródromos. Então, Arco Verde, por exemplo, Garanhuns, a gente tem essa informação. A gente pode ligar diretamente para eles, que é um telefone fixo, né? E obter mais informações, né? Se a nave decolou, se já pousou, etc. Acompanhamento do voo, a gente já falamos sobre isso. As informações, todos os voos, o coordenador pode usar essa área aqui, alguma observação. E é aquela mesma situação que a gente já tinha visto na parte de emergências, lá na parte do MGO, que é a fase do voo, departure, até o Estimated Time Arrival, é o voo previsto, faixa verde, não tem problema. A partir do ETA, se não houver comunicação, a gente já pode considerar a aeronave atrasada, né? E quando der 30 minutos, ela já se torna desaparecida, né? Bem, aqui, a fase do voo. Se estiver dentro do previsto, a situação está normal e é um procedimento de comunicação. Se ela estiver atrasada, a situação é de alerta e pode ter havido uma falha de comunicação, ele pode já ter pousado, né? E se a fase for desaparecida, que é essa fase vermelha, é uma situação de emergência, adotamos o procedimento de aeronave desaparecida. Aí tá, procedimentos para aeronave atrasada ou desaparecida. Não ocorrendo o pouso dentro de 30 minutos, contados após ETA, da chegada do aeroporto de destino, a situação é de emergência e a aeronave será considerada desaparecida. Nessa situação, proceder conforme o fluxograma a seguir. É aquele fluxograma que a gente tinha visto, né? Dos looping, né? Dos looping. A aeronave está atrasada, então é uma situação de alerta. Se você confirmou que ela realmente decolou, tá? Você tem uma confirmação que ela decolou, certo? E depois, se o atraso está mais do que 30 minutos, é uma situação de emergência. Comunicar ao diretor de operações e ao diretor de segurança operacional. Se o seu tempo de autonomia expirou, se não expirou, a gente vai ficar nesse looping aqui, tá certo? Se por acaso a gente não tiver uma confirmação, se tiver uma confirmação de decolagem e ela não tiver uma confirmação no solo, né? E se você conseguir restabelecer, e também não conseguindo restabelecer a comunicação, a gente fica nesse looping aqui, tá? Até confirmar que ela pousou em segurança ou não, né? E também se ela restabelecimento das comunicações, sim, se as condições estão inseguras ou não. Então esse é um fluxograma que é feito mediante a situação da aeronave que está, né? Ela pode ter realmente decolado e eu ligar para o guarda-campo e o guarda-campo dizer, não, a aeronave já está aqui, só que está sem sinal de celular. Então a situação é normal, a situação é normal. Se o guarda-campo disser que
Deus o livre, algum acidente, aciona o salvo aéreo para acionar o pré. E aí vai. Esse fluxograma é bastante interessante para o coordenador. Agenda telefônica de emergência, a gente já tinha falado sobre isso, né? Ela é um recurso a mais, porque quando acontece algum acidente, algum incidente, o nervosismo toma conta da gente, e a gente acaba esquecendo, dá branco, baixar as coisas, telefone. Então essa agenda ela já mantém aí todos os telefones úteis, né? De importância, né? Como serviço de salvamento, tudo. E voltando à parte dos ambientes de voo, a gente terminou o ambiente de voo e estamos agora no ambiente de finalização, tá? Nesse ambiente de finalização, basicamente o serviço da coordenação já se encerrou. Se encerrou quando a aeronave pousou, tá? E ele faz o acompanhamento do voo, encerra o voo e basicamente o serviço dele para esse tipo de acompanhamento se encerra. Exatamente, ele vai colocar aqui na observação ata, hora real de chegada, vai assinalar aqui e vai dizer que o voo, ok, finalizado com sucesso. Pernoite nas missões. O coordenador de voo deverá, em conjunto com a tripulação, analisar a praticabilidade de uma guarda segura para a aeronave e seus pertences em aeródromo desprovido de administração aeroportuária. Desta forma, cabe uma remuneração específica para a guarda da aeronave. Eu já tinha falado sobre isso, é importante, né? Várias vezes, lá no governo da Paraíba, a gente teve que dormir na aeronave em campos, em campo de pouso desprovido de serviços de aeroportuários, tinha só um guarda-campo e nós exigimos que ficasse um policial, né, de prontidão a aeronave, porque a aeronave estava transportando o governador da Paraíba. Quem sabe, né, um desafeto político queira fazer um atentado, tudo é possível, né? Então o avião ele dormia guardado realmente, tinha uma guarda que acompanhava o trajeto do governador, até para dar também maior segurança ao governador, né? Bem, finalizado o voo, a coordenação fica responsável de juntar todos os documentos, né, para aquele prazo de 90 dias. A ANAC ela exige que o manifesto de peso e balanceamento ele seja guardado por 90 dias, 3 meses. Então a gente reúne todos esses documentos, grampeia, põe numa pasta e guarda por 90 dias. Mesmo que queira guardar por mais tempo, mas essa pasta ela é tirada da coordenação para evitar que numa inspeção tenha lá documentos com mais de 90 dias e fique disponível, né, sem necessidade, já que a legislação só me exige 90 dias. Então é ordem de missão, o diário de bordo é a segunda via amarela, se por acaso terminar a página, o manifesto de peso e balanceamento e o comprovante de entrega do combustível. E mais outros documentos que tiver, o Navicard mesmo, algum apronto meteorológico que queira guardar, isso tudo pode ser guardado, depois é destruído. Esse aqui é mais outro fluxograma de Geraldo Filho. É muito fluxograma, mas é interessante porque tem uma visão geral dos documentos. Consigo ler para vocês. Aqui é a ordem de missão, diário de bordo, abastecimento a vegais e o manifesto de peso e balanceamento. Esse manifesto de peso e balanceamento ele é engraçado. Ele é obrigado a ser emitido em 2 vias. Uma via acompanha o avião e a outra via fica no aeródromo de partida. Aí tem até uma brincadeirazinha no tempo antigo, né, que o pessoal fazia
fazia o peso balanceamento e deixava a via que ia ficar no aeródromo em 2 pedrinhas na pista. Mas basicamente o peso balanceamento deixava-se uma cópia em terra, porque se por acaso houvesse algum acidente, tinha um documento para se investigar qual o peso do avião de decolagem e como é que estava o centro de gravidade dele, né? Mas por várias vezes a tripulação pegava uma via e entregava para o guarda-campo. Olha, guarda aí, amanhã tu joga fora, mas até amanhã fica com ele aí. É interessante essa parte do manifesto, que é feita em 2 vias, sempre, tá? Esses 3, ordem de serviço, ordem de missão, diário de bordo e abastecimento a gás, vai com a tripulação, e o manifesto, a segunda via que vai, e uma via fica fixa no aeródromo de partida. Isso aqui tudo é feito, tudo junto, é colocado numa caixa de coleta para facilitar a vida da tripulação, e a coordenação ela processa esses dados, tá certo? E arquiva. Arquivo temporário 90 dias, está aqui. E também a informação do diário de bordo vai para a manutenção, para exatamente a manutenção ir calculando quantas horas o avião voou, para ir deduzindo as horas de manutenção, né? Para cada voo a gente tem essa, no caso de o avião fazer um voo longo e a manutenção vencer no meio do caminho, né? Aqui está, é o mesmo formulário, só que está ampliado. Pronto, todas essas informações ficam lá na pasta da coordenação de voo, tá? Aqui, ó, nessas 2 pastazinhas. Todos os registros de informação de voo serão mantidos na coordenação de voo até o término da missão. Finalizada a missão, todos os documentos, formulários e comprovantes são arquivados na pastas verdes da coordenação de voo por 90 dias. Aí são os documentos que são guardados. Período de funcionamento da coordenação. Horário comercial, né? A gente só tem uma aeronave, então a gente só vai ter, inclusive o próprio coordenador ele pode fazer o acompanhamento remoto. Vamos supor que seja um voo de noite, ele não precisa estar na base para isso, ele pode sair, vá para casa, mas vai com a planchetinha debaixo do braço e faz o acompanhamento em casa, o que for, né? Lá na frente, quando tiver muitos voos, há necessidade de ter 2 coordenadores ou ter mais seja alguma coisa mais um volume maior de voos que requeira uma assistência dentro da base realmente. Instalações a serem utilizadas é a própria sala que a gente tem lá no aeródromo, cru do avião. A coordenação de voo anotará no livro de ocorrência. Tem um livrozinho simples, um livro, alguma ocorrência que tiver, registra a ocorrência. Também a gente tem uma relação de todos os aeródromos, né, que a gente possa operar, e nesses aeródromos vai ter o telefone do guarda-campo, o nome dele, se tem avigás, se não tem, né, o máximo de informações que tiver de cada aeródromo. Isso a gente tinha, quando a gente começou a operar lá na Paraíba, a gente tinha uma relação bem legal desses aeródromos, atualizada inclusive, né? Por várias vezes eu já liguei para o guarda-campo de Garanhuns para pedir para ele acender o balizamento, para o pessoal atrasou o voo, né? Então isso é importante, você ter a coordenação, ter todos esses dados desses aeródromos, porque qualquer mudança de rota, qualquer emergência de pouso, a gente sabe onde está, dá uma ligada, sabe quais são os recursos que tem. Para cada aeroporto desse, cada cidade já tem um telefone dos hotéis, né? Já tem contato do hotel, então tudo isso é um fluxo que ajuda, né, a tripulação. Por exemplo, postos de abastecimento também, onde tem os postos de abastecimento. O uso de equipamentos de proteção individual. Na base de operações a gente tem que usar
esses EPIs, né? Pelo menos usar óculos e usar também o, o protetor auricular, né? É muito importante por causa do barulho. Ok, chegamos ao fim do módulo Delta, fim do módulo, coordenação de voo. E só faltam 2 módulos. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau.